Olá, meus amados, glórias sejam dadas ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de compartilhar com os amados irmãos uma palavra do Senhor para o coração dos irmãos, que se encontra aqui no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 23, no nome santo do Senhor Jesus. O Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 23. E diz assim a palavra do Senhor: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. No versículo 24: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Primeiramente, em espírito. Não é na carne. Não é praticando as vontades da carne. Não é praticando a prostituição. Não é praticando o pecado. Não é praticando as concupiscências dos olhos, a cobiça dos olhos. Adorar a Deus em espírito é adorar a Deus em santidade, sendo santo. O que é ser santo? É ser separado do pecado, separado do mundo, separado das vontades da carne, dos prazeres, dos desejos carnais. É você crucificar a sua carne, fazer morrer a sua natureza pecaminosa e viver em santidade. Isso é que é adorar a Deus em espírito. E o que é adorar a Deus em verdade? Adorar a Deus em verdade é adorar a Deus em amor. É adorar a Deus obedecendo os seus mandamentos, praticando o amor que Ele nos ensina na sua palavra. O amor ao próximo como a si mesmo. Como a você mesmo, você deve amar o seu próximo. Você deve praticar a vontade de Deus e viver em verdade. Em verdade significa viver na luz. Viver na luz significa viver em amor, porque quem está em amor não está nas trevas, mas está na luz. Com Deus está em verdade, em sinceridade de coração, obedecendo e fazendo o que é da vontade de Deus, praticando a justiça, que são as boas obras, para com o nosso próximo e amando o nosso próximo como a nós mesmos. Isso é que é adorar a Deus em verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade são os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores que o Pai, lá de cima, o Deus Todo-Poderoso, procura aqui na terra. São esses verdadeiros adoradores que Ele está procurando nesse momento. Os que adoram a Deus em espírito e em verdade. Jesus ele falou isso aqui para uma mulher samaritana, né? E o que aconteceu? Essa mulher, ela tinha muitos maridos. O marido com quem ela estava nem era marido dela. Então, por aí você já vê que era uma mulher que vivia na carne, vivia praticando o pecado. E Jesus ele ensina para essa mulher: vai chamar o teu marido. Mas ela respondeu: Senhor, eu não tenho marido. Porque ela já teve 5 maridos, e o que ela estava no momento não era marido dela. Então ela estava em quê? Em pecado. Ela estava no adultério. E Jesus ensina aqui para ela
Quais são os verdadeiros adoradores que o Pai lá de cima procura? Quais são os verdadeiros adoradores que de fato adoram a Deus? São aqueles que vivem em quê? Em espírito, não na carne, não no pecado, mas em espírito. Em espírito é em santidade. E em verdade significa fazendo bem ao próximo como a si mesmo. Ela não estava fazendo bem a ela mesma, praticando o pecado. Ela estava então aonde? Na mentira. Porque na verdade ela estava com alguém que nem marido dela era. Ela estava vivendo uma vida totalmente errada diante de Deus. Ela não estava adorando a Deus em espírito e em verdade. E Jesus ensina para ela aqui como que ela devia adorar a Deus, como que ela devia proceder para adorar a Deus em espírito e em verdade. É dessa forma, é dessa forma, povo de Deus, que você deve adorar a Deus praticando o bem, praticando o amor, a justiça e a santidade, sendo santo, sendo separado de todo pecado, de tudo o que o mundo ensina, de tudo o que o diabo quer que você faça. Saia da carne e viva no espírito. Viver em espírito significa sair da carne, significa ser santo, ser separado. Como que eu saio da carne? Como é que eu vou viver saindo desse meu corpo de carne? Vivendo em santidade. Aí você vive em espírito, no espírito. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. E aqui em Romanos capítulo 8. Vamos lá para Romanos. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é viver segundo o Espírito? É viver assim, ó, segundo o Espírito. Gálatas, vamos lá em Gálatas, capítulo 5. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Gálatas. Glória a Deus. Vamos lá em Gálatas, capítulo 5. Aleluia. A partir do versículo 16. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, as cobiças da carne. Não praticar as cobiças da carne é viver em espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. É viver em santidade. É viver segundo o Espírito. E viver segundo o Espírito, olha aqui o que diz aqui, ó. Porque a carne cobiça contra o Espírito, no versículo 17. E o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Ou seja, a lei não te condena. Você não será condenado, como diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você não será condenado. Deus, Ele te absolverá. Você não será condenado pela carne, pela lei. A lei não te condenará. Mas se você viver na carne, a lei ela te condena. A lei de Deus.
Por isso que ele manda você viver em espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Vamos continuar aqui o texto em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo, aleluia, 18, né? Estava no 16, 17, 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. As pessoas que andam nisso tudo aqui que eu te falei, não herdarão a promessa da vida eterna. A promessa de viver em um novo mundo, onde habita a justiça. Onde Deus, Ele vai fazer para aqueles que vivem no Espírito, para aqueles que estão em Cristo Jesus e vivem segundo o Espírito. Viver segundo o Espírito não é viver segundo a carne, como eu já falei para vocês. Viver segundo a carne não herdará o reino de Deus. Não adianta você louvar a Deus apenas com os lábios, mas o seu coração está praticando o pecado. A sua adoração, o seu louvor, não estará valendo de nada. Não adianta você falar que adora a Deus, mas não praticar os mandamentos dele, porque a sua adoração será inválida. Não terá valor algum para Deus. E aqui a palavra de Deus, ela não mente, igreja. Olha aqui, ó. Capítulo 5, a partir do versículo, né? 21. Que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que cometem o pecado, os que praticam, né? Aqui, as obras da carne, a prostituição, como aquela mulher estava na prostituição, a mulher de Samaria, samaritana. Aqui, ó. Impureza, lascívia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. No 22, agora os que andam segundo o Espírito, ó, mas o fruto do Espírito é caridade. Em algumas versões está escrito amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Deu para entender o que é viver segundo o Espírito? E quem vive segundo o Espírito não somente será salvo, mas também estará adorando a Deus em espírito. Estará adorando a Deus conforme Ele ensina, em espírito e também em verdade, que é estar na luz e não nas trevas. O que você prefere? Estar na luz ou estar nas trevas? E os que estão nas trevas certamente padecerão eternamente nas trevas do inferno, do lago que arde com fogo e enxofre. Padecerão eternamente. Os que estão nas trevas hoje, agora, nesse momento, em tudo isso, em toda a listagem que nós lemos aqui em Gálatas capítulo 5,
certamente permanecerá nas trevas eternamente. Será lançado nas trevas e ficará lá eternamente. E essas trevas são as trevas que ardem com fogo e enxofre, a segunda morte. E de lá nunca mais sairá. O que é que vocês preferem? Preferem viver eternamente com Cristo, com Deus? Preferem fazer a vontade de Deus, estar na luz, viver na luz? Ou estar nas trevas e morrer eternamente nas trevas? Então nós aprendemos aqui como que Deus ele nos ensina para poder herdar a vida eterna, para poder herdar as promessas dele, né, diante dele. Adorar a Deus em espírito e em verdade, você não será condenado e será salvo, estando em Cristo, crendo em Cristo Jesus. Certamente você não morrerá. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então é isso que Deus ele ensina aqui na palavra dele. É isso que ele nos ensina na palavra dele. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aqui em Romanos 8 mesmo, a partir do versículo 8. Aleluia. Diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, ou em vocês. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. É fazendo a justiça, é praticando o bem, praticando a justiça, que nós certamente agradaremos a Deus, estaremos adorando a Deus em espírito e em verdade, praticando a justiça e a santidade. É para isso que Deus ele te chamou. Deus ele te chamou para fazer parte do reino dele, mas vivendo assim, conforme a vontade dele, fazendo bem e vivendo em santidade. Glória, glória, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. É isso que eu gostaria de passar para os irmãos, e que os irmãos possam estar praticando a vontade de Deus, porque como diz aqui no Evangelho de João de novo, vamos lá no Evangelho de João, na leitura inicial, a partir do versículo 23, João capítulo 4, a partir do versículo 23, mas a hora vem, e agora é, a hora já chegou, de adorarmos a Deus em espírito, que significa em santidade, e em verdade, que significa em justiça e em amor. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Amém.